Olá, pessoal. Meu nome é Tatiana, sou professora da Unifagoc, também sou formada em História, né, bacharelado e licenciatura na área de História, sou mestre em História e doutora na área de História. Sou também formada em Pedagogia desde 2017 e nós vamos trabalhar com o curso de Metodologias Ativas. Enfim, ao longo da minha formação, e eu me formei em 2005, uma série de transformações foram ocorrendo na educação. Foi por esse motivo que eu busquei a área de pedagogia. A pedagogia me deu ferramentas para a sala de aula. O curso de História é minha paixão e me deu o conteúdo, conceito. E como aplicar esses conceitos nessa sociedade em transformação? É um dos grandes desafios que o professor hoje possui. E se ouve muito falar que das metodologias ativas, transformação da educação, as mudanças de ferramentas, as tecnologias. Eu acho que está tudo muito confuso para o professor. Como tratar as metodologias ativas? O que são metodologias ativas? Então, o grande objetivo desse curso é analisar o conceito de metodologias ativas de maneira a mobilizar o discente sobre a importância dessas ferramentas. Já falei para vocês, o mundo mudou, as tecnologias, elas estão aí. Nós estamos na Revolução Industrial 4.0, ou seja, muita coisa mudou. Nós estamos na era da inteligência artificial, nós estamos também na educação, nas mudanças disruptivas na educação. Então, seria um ponto de partida para pensar sobre as transformações que vêm ocorrendo no campo da educação e também como que essas mudanças elas interferem na sociedade. Então eu preparei para vocês 4 temas nesse curto curso. Primeiro nós vamos falar sobre a definição de metodologias ativas, o que é. O segundo tema diz respeito ao perfil docente. O terceiro é educar por competências. E o quarto diz respeito à gestão de aprendizagem. São 4 temas muito importantes dentro do processo da metodologia ativa. Para você mudar a educação na sua sala de aula, você precisa se transformar como docente. Você não pode avaliar da maneira que você avaliava na educação tradicional. Você tem que educar por competências, né? Aí vem o papel das competências e habilidades. E saber gerir a aprendizagem. Então, eu escolhi esses 4 temas para que a gente discuta. Acredito que esse curso é o pontapé inicial para outras discussões. Ele é um curso que não esgota, ou seja, nós vamos tentar trazer novos temas dentro das metodologias ativas em outros cursos, em cursos futuros. Mas nesse momento nós vamos mobilizar vocês, professores, docentes, sobre a importância das metodologias ativas. Então vamos lá começar o nosso curso. Então, vimos aí que nós estamos sobre rápidas transformações, né? A Revolução Industrial 4.0, a inteligência artificial, as mudanças, novas tecnologias de informação e comunicação, e tudo isso traz novas formas de interação, de informação e, consequentemente, de educação. Nós temos aí acesso a diversas informações no mundo da internet, né? A internet se tornou um mundo. As redes sociais, elas estão constantes na nossa vida. Nós postamos fotos, nós fazemos tanta coisa na internet, né? Então nós estamos vivendo uma realidade assim extremamente diferente, né? É uma realidade que a gente nunca imaginou, ou então somente os grandes escritores imaginaram. Mas essa nova transformação, essa nova realidade, nos vem com incertezas. Né? Eu devo me manter desse jeito, da forma que eu sou,
quais são os novos desafios, né, na nossa vida, porque nós vivemos um mundo de transformações. Então, nós temos que aprender aí também a nos adaptar a esse mundo de transformações e evolução, né? Então, daí o conceito de metodologias ativas, né? Educação, ela tem que se transformar. Então, as metodologias ativas, elas são conceituadas como processos interativos de conhecimento, análise, estudos, pesquisas e decisões individuais ou coletivas, com a finalidade de encontrar soluções para um problema. Então, você torna o aluno um ser ativo. Ele estuda, ele analisa, ele pesquisa, ele toma um partido, né? Partido no sentido assim, ele toma uma postura, ele encontra soluções para um problema. Então, isso diz respeito à educação, é ativar o pensamento crítico desse aluno. Então, e já é fato notório e comprovado. A educação tradicional hoje, ela está cada vez mais perdendo seu espaço. Tem uma pirâmide Glasser, né, que como aprendemos, nós já percebemos que o aluno hoje, atualmente, ele consegue ouvir uma aula expositiva e dialogada por 15 minutos. Né? Depois desses 15 minutos, ele já não tem paciência. E aí ele recorre à rede social, ele recorre ao celular, ao smartphone, para passar o tempo dele. Né? Porque ele está naquela aula expositiva e dialogada, ele não consegue absorver aquele conteúdo. E aí tem uma pesquisa da pirâmide Glasser, né, do William Glasser, que ele pesquisou durante anos de que forma nós aprendemos, né? E ele constatou que 10% da nossa aprendizagem, ela vem da leitura. Ou seja, você pega um texto, lê e aprende só 10% daquilo ali. Ele notou que 20% da nossa aprendizagem advém de quando escutamos. Então, a gente absorve somente 20% daquilo tudo que a gente escuta, né? Então, a pirâmide vai aumentando, 30% quando a gente observa alguma coisa. Né? Nas aulas práticas, por exemplo, vocês vão observar, fazer alguma coisa, o professor executando alguma coisa, e você observa e você absorve 30% daquilo. Quando a gente ouve e vê, a gente absorve 50%. Aí a pirâmide vai só aumentando. 70% nós aprendemos quando nós discutimos, debatemos, reproduzimos aquilo. Né? Então, depois de toda a leitura, em ouvir, em observar, e nós, quando as atividades são mais voltadas para a discussão, nós absorvemos 70% do conteúdo. 80% quando a gente interpreta, quando a gente traduz, quando a gente expressa algo, quando a gente se comunica, quando a gente coloca a mão na massa, ou seja, o maker, né? E 95% é quando a gente ensina para os outros, né? Quando o aluno faz um grupo de estudo, aí ele vai estruturando, ele vai explicando para os seus pares. Então, percebam que a escuta é 20%, né? A aula expositiva e dialogada. Nós só absorvemos 20%, enquanto 95% é quando a gente ensina ou quando a gente faz, 80%. Então, percebam que, de acordo com William Glasser, é quando o aluno ele se torna mais ativo e ele resume, ele estrutura, ele define, né? Ele se torna mais ativo. Então, quando você traz para o foco da sua sala de aula a atividade, né? Tornar o aluno ativo, ele aprende mais, de acordo com William Glasser, né? Então, para entender isso aí, eu tenho um antigo provérbio que fala o seguinte: o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu posso até lembrar. Mas o que eu faço, eu compreendo.
Então, quando você coloca a mão na massa, que a gente chama de cultura maker, você pode compreender melhor do que quando você ouve ou quando você vê. Esse ouvir e ver, ele é mais a passividade do aluno, enquanto fazer é aquilo que nós definimos como metodologias ativas, né? Então, isso já vem uma discussão há muitas décadas atrás. Por exemplo, Paulo Freire, né? Ele afirma que a educação é, antes de mais nada, uma prática da liberdade. Então, ele já teorizava essa mudança na educação. Paulo Freire, que era contra, ele teorizou a chamada educação bancária, né? Ou seja, quando você deposita o conhecimento na cabeça do aluno e obriga ele a seguir aquele padrão. Então ele disse assim que isso não é uma educação para a liberdade e ele chama isso de educação bancária, ou seja, para ele não tem fundamento nenhum a existência desse tipo de educação. Educação para ele é uma prática da liberdade. O John Dewey, na década de 30, onde ele estruturou a chamada escola nova, onde ele pensava que a aprendizagem ocorre pela ação, ou seja, o aprender a fazer. Então, seriam esses grandes teóricos da educação que afirmam que a aprendizagem é, antes de mais nada, a promoção da autonomia do aluno, né? Então, essa educação atual que nós estamos vivendo, né, baseada nas metodologias ativas, é uma educação que a gente chama de contemporânea, ela não comporta mais esse modelo tradicional. E qual seria esse modelo tradicional? Vejam a imagem aqui. Seria isso. É quando você ouve e o professor fala. Você é passivo e o professor é o ativo. O professor é detentor do conhecimento e você não sabe nada. Aluno seria a ausência de luz. Então, o professor seria a luz que complementaria aquele conhecimento. Então, o modelo tradicional hoje ele não se aplica mais, né? Porque vocês já observaram nas pesquisas que eu já citei que a aprendizagem, ela não pode ser mais passiva. Mas, Tatiana, me explica, né? Vamos voltar aqui. Me explica. Esse ensino, né, de acordo com Morin, é um ensino que vai se tornar cada vez mais híbrido, mais misturado, né? O blended learning, que eles chamam. Então, nós temos que hoje possuir um contato mais envolvido no processo de ensino. O professor, ele tem que trabalhar com essa autonomia, ele tem que se tornar principalmente não aquele que é detentor de todo o conhecimento, mas ele tem que dar autonomia ao seu aluno. Ou seja, ele tem que ser um orientador, né? A instituição tem um grande papel, ela tem que ser uma instituição geradora de conhecimento, ela tem que apoiar tanto o aluno quanto o professor nessa condição de promover e gerar conhecimento, né? Então, Yamamoto chama Freire de gênio, né? Porque ele coloca o aluno como sujeito da aprendizagem, né, e da transformação da realidade. Então, nós estamos retornando àquelas teorias profundas de Paulo Freire, de John Dewey, de construção do conhecimento, não pelo professor e aluno, mas pelo aluno. O aluno é o centro do conhecimento. E aí, de que forma que esse aluno vai aprender? Como é que a gente vai colocar esse aluno no centro do conhecimento? Então, tornando os nossos métodos ativos, tornando o foco do nosso métier, da nossa função, no aprender e não na questão do ensinar, né? Então, nós temos que ter um novo comportamento, daí trabalhar com o perfil docente, tema 2, nesse processo.
nós temos que nos tornar tutores. Nós, professores, somos, antes de mais nada, tutores do nosso aluno. Nós temos que focar sempre na aprendizagem, se ele está aprendendo, e mudar os nossos métodos de ensino, de aprendizagem, de avaliação, nossa postura em sala de aula, né? Nos tornando assim mais professores que orientam a aprendizagem do que professores que possuem conhecimento, e tornando o nosso aluno autônomo, né? Ele vai discutir, ele vai idealizar, ele vai criar. Essa é a nossa intenção. Então, essas metodologias ativas, elas permitem motivar o aluno. Porque o aluno, quando chega em sala de aula, principalmente no ensino superior também, vamos falar também educação básica, né? Ele quer colocar a mão na massa, né? Para ele fica monótona aquela aula só expositiva e dialogada. Isso não, para ele não faz sentido, tá? Tanto os nossos conteúdos, que são extremamente, nós somos extremamente conteudistas, né? Para ele não tem significação nenhuma. Então, nós temos que mudar as nossas ferramentas e também mudar o nosso currículo também. Isso tem uma grande importância. Então, nós temos que motivar os estudantes por serem significativas para eles, trazendo aulas significativas. Fazer com que os mesmos estejam ativos, reflexivos, sempre questionar, permitir em sala de aula a sua colaboração, né? Permitindo que cada um auxilie o outro, construindo aí o conhecimento coletivo. Facilitar, né? As metodologias facilitam o desenvolvimento de competências e habilidades e também de atitudes em sala de aula. Hoje, a gente tem que trabalhar a questão da empatia, da questão socioemocional, não é só conteúdo, gente. Então, nós temos que sair daquela caixa que nós estamos dentro, da caixa conteudista, acúmulo de conhecimento conteudista, esquecer isso e desenvolver essas competências e habilidades que são necessárias para o aluno. Né? Aí você fala assim comigo, nossa, Tatiana, mas as provas externas, a ENAD, Enem, elas são extremamente conteudistas? Não. Eu peço a vocês para reverem a postura de vocês frente a isso. ENAD, Enem, eles têm o objetivo de avaliar as competências, habilidades e atitudes do aluno. Percebam que essas provas externas, elas estão tentando também trabalhar com a questão do chá, das competências, habilidades e atitudes. Então, ligando o conhecimento ao mundo real, né? Não é uma coisa que fica extremamente solta da vida que esse aluno vive, e faz os estudantes tomarem a responsabilidade de aprender. Então, gente, metodologia ativa torna o aluno responsável também, porque ele é responsável pela leitura de um texto, ele tem que ir para a aula com o material lido, e isso é um grande desafio, não é verdade? Porque como é que o aluno vai estar com o material lido? Tem meio aquela preguiça intelectual, né? Mas tem que ser um material mais próprio para esse aluno, né? Que vive aí no contexto da internet, das novas tecnologias. Então, a gente tem que pensar nisso também. As metodologias, elas colocam o professor no papel de mentor e buscam aproximar as discussões da escola com o mundo real. Então, não vai desaparecer a importância do professor. Ele é importante, ele é o mentor desse aluno, porque ninguém aprende por osmose. A coisa não vai para a cabeça do aluno só porque ele leu. Não. O mentor, ele tem um papel crucial para desenvolver essas competências, habilidades e atitudes do aluno. Então, não esqueçam que as metodologias, elas têm que desenvolver, ativar o aluno, torná-lo reflexivo, né? Ligar ao mundo real a aprendizagem, que faça sentido para ele, né? Torná-lo responsável pela aprendizagem. Então, isso tudo
são questões muito importantes que a gente tem que trabalhar sobre as metodologias ativas. E os resultados, nós vamos fazer tudo isso através das tecnologias de informação e comunicação, os ambientes virtuais de aprendizagem, né? Nós temos vários ambientes, nós temos o Moodle, nós temos o Google Classroom, que é da Google e que é um ambiente virtual de aprendizagem extremamente grátis e extremamente proveitoso para o aluno, né? Favorecem aí as aplicações de metodologias, nós temos sistema de gamificação, nós temos uma série de coisas que podem nos auxiliar, dentro das tecnologias de informação e comunicação, né? Então esse é o grande desafio, é tornar o aluno um pesquisador e não um executor de tarefas. Explorar o potencial das redes tecnológicas, e não só as tecnológicas, como também as humanas, tá? Metodologias ativas não é só tecnologia. Você pode também desenvolver as metodologias ativas dentro da sua sala de aula com cartolina, com canetinha, entendeu? O grande objetivo dela é tornar o aluno ativo, né? Então, nós trabalhamos com a metodologia ativa, que tem o objetivo de tornar o aluno o protagonista, né? Ele é um ser pensante, nós temos que aproveitar disso. O professor é o mentor, muito bem. Nós já trabalhamos com isso, nós sabemos o básico. Agora, quais são os tipos de metodologias ativas mais comuns que são aplicadas no mundo inteiro? Então, nós temos primeiro a aprendizagem baseada em problemas, né? O Problem-Based Learning, que veio na década de 70 no Canadá, com os estudantes de medicina, e no Brasil foi também introduzida na década de 90 também no curso de medicina, e que atualmente, outros cursos vão adaptando essa PBL, né? Ou a aprendizagem baseada em problemas. E o que consiste nessa PBL? Né? É uma metodologia que desenvolve aprendizado crítico. Você lança um problema para o aluno, ele tem que resolver baseado naquele conteúdo que ele estudou. Então, você traz um problema da vida real e coloca para o aluno discutir em sala de aula. Até para resolver algum caso, estudo de caso, enfim, construção de um texto com um problema. Isso é muito comum. Nós fazemos, por exemplo, em cursos na área de saúde, né, que tem casos, estudo de casos, diversos estudos de casos. Então, traz isso para a sala de aula e pede para o seu aluno desembolar. Isso é o PBL. Né? A mais comum, né, é a sala de aula invertida, que todo mundo se desespera, né? Flip Learning ou Flipped Classroom. É uma definição que foi lançada em 2014, né? É o que nós chamamos de sala de aula invertida, que era muito comum em 2007 nos Estados Unidos, em Harvard, Princeton, nessas grandes universidades, e foi idealizada pelo professor Jonathan Bergman, né, e Aaron Sams. O grande objetivo da sala de aula invertida é o professor disponibiliza o conteúdo, né? E previamente, antes da aula, e eles trabalham com, você joga alguns trabalhos, algumas atividades para o aluno dentro de sala de aula. Então, por exemplo, você não joga a tarefa para casa, você joga a tarefa para a sala. E a explicação, o conteúdo, o aluno vem em casa. Então, pré-aula é quando o aluno ele tem o contato com o conteúdo em sala, ele vai desenvolver as atividades e depois tem o pós-aula, que o aluno avalia se ele aprendeu ou não. Né? Então, a instrução, ela move-se do espaço de aprendizagem do grupo para o espaço de aprendizagem individual. Né? Geralmente, a sala de aula invertida, ela se trabalha com grupos. Então, a sala, ela não é aquela sala individual, né? A sala, ela é totalmente desconstruída, sistema de colmeias, é um sistema em grupo, onde o aluno é lançado um desafio
e ele vai analisar, ele vai a uma atividade, né? E ele vai analisar junto com seus pais, né? Então ele vai aplicando e pegando os conceitos que ele já viu previamente em casa, vai aplicando aqueles conceitos dentro de sala de aula, né? Então, seria como se ele fizesse as tarefas em sala e o conteúdo ele veria em casa, né? A aprendizagem pares, é o chamado pre-instruction, é feita pelo professor Eric Mazur, né, na década de 90, professor de Harvard, e é uma das grandes coqueluches hoje no mundo inteiro. Grande proposta é que os alunos interagem. Eles vão explicando uns aos outros os conceitos, vão explicando os conceitos uns aos outros e vão aplicando na solução de questões. Então, mais uma vez, esse método requer estudo prévio. Então, todos os métodos, as metodologias ativas, elas implicam no aluno estudar em casa. Você, professor, disponibiliza o conteúdo e esse aluno, ele pelo menos faz a leitura, um estudo prévio. Não é que ele vai saber tudo, né? Mas ele vai trazer as suas dúvidas para a sala. E não o professor explicar uma matéria, expor a matéria passivamente para o aluno, né? Então, a aprendizagem pode ser feita entre pares através do pre-instruction. Enfim. Essas metodologias que eu expliquei, baseado em problemas, também nós temos a baseada em projetos, tá? Que é o chamado projeto integrador, que desenvolve muito a capacidade socioemocional do aluno, a capacidade dele lidar com o grupo, capacidade de trabalhar em equipe. Então, nós temos, assim, uma série de metodologias. Nós temos também a questão da gamificação, nós temos Kahoot, nós temos Slido, nós temos Socrative, Mentimeter, que são programas, né, que são aplicativos que o aluno, que o professor pode levar para a sala de aula e gamificar. Nós temos também o Passa-Repassa, que é jogo de pergunta e resposta, que você pode fazer em sala de aula. Isso seria gamificação. Nós temos a aprendizagem baseada em projetos, no caso, projeto integrador, estudo de casos, seminários, o arco de Mangueiras, que é também uma forma de ativar o aluno, né? A questão dele sair, ir para casa, ler o conteúdo e aplicar em sala de aula. Então, nós temos uma série de metodologias que nós podemos aplicar em sala de aula, né? E esses tipos que foram citados são os mais comuns. Enfim, quais seriam os pontos fortes e os pontos fracos dentro das metodologias ativas? Porque até agora nós falamos de tudo que é de bom. Mas quais seriam os pontos fracos também dentro dessas novas metodologias? Primeiro, vamos falar dos pontos fortes, né? Tá bem claro. Primeiro você traz o pensamento crítico, reflexivo, traz à tona valores éticos, trabalho em grupo, autonomia, protagonismo do estudante, né? O estudante se torna mais crítico. Promove o processo de ensino-aprendizagem, não só na sala, mas fora dela. O aluno ele vai se virar. Por exemplo, os cursos à distância, eles usam muito essas metodologias. O aluno estuda em casa. Ele tem o auxílio de um tutor, um professor online, mas desde que ele busque também. Então, é um grande potencial pedagógico, todo mundo envolvido, todo mundo, o aluno preocupado com o seu conhecimento, né? Então, as metodologias ativas hoje, elas estão descritas dentro das diretrizes curriculares nacionais, principalmente no curso de saúde, que ele trabalha muito com as metodologias, né? Quando você vê nas DCNs, vê muito se falando sobre as metodologias ativas, os cursos de licenciatura também, e hoje também com a Base Nacional Curricular Comum, a educação básica, ela abre as portas para essas novas metodologias, né? Mas como tudo é muito bom, tá muito bem, né? Mas também nós temos os pontos fracos. Primeiro,
como vamos adaptar a nova tecnologia, né? Porque nós não viemos dessa nova geração. Nós temos grande dificuldade em utilizar, por exemplo, ambientes virtuais de aprendizagem, né? O AVA, né? Por exemplo, nós temos uma AVA grátis, o Google Classroom. Por que não implantar isso nas suas aulas, colocando todo o conteúdo no Google Classroom, é, colocando fóruns de discussão, atividades, né? Para aumentar esse potencial dentro da sua sala de aula. Mas nós temos muita dificuldade. Mas, gente, eu sinto informar a vocês. Nós temos que aprender. Infelizmente ou felizmente, nós estamos na era digital, né? Infelizmente eu falo porque assim tem muitos professores que não têm a presteza. Então eles sentem assim, infelizmente, nós estamos na era digital. Então nós temos que gravar vídeo para explicar a matéria para o meu aluno. Eu tenho que usar o Kahoot, eu tenho que usar outras metodologias, eu tenho que usar o Mentimeter. Mas como que eu vou fazer? Olha, nesse momento você tem que buscar informação. Você tem que buscar cursos, né? Como o curso de metodologias ativas. Você tem que buscar ferramentas, né? No YouTube, já vou dar umas dicas para vocês. No YouTube tem análise de todas essas metodologias. Então você pode ver o YouTube, acompanhar os vídeos do YouTube para aplicar na sua sala de aula. Nós temos muita dificuldade, falta de base nas discussões, né? A gente não sabe o que é metodologias ativas, a gente nunca, na nossa formação teórica como professores, a gente nunca teve. Então, nós temos dificuldade de desenvolver também a autonomia do aluno. Muito fácil explicar a matéria na sala de aula, falar sobre a Revolução Francesa, né? Passar um exercício assim, o que é Revolução Francesa, tá na página cento e pouco. A gente acha que o aluno está aprendendo, né? Porque ele copiou lá tudo direitinho. Mas não, a gente tem que desenvolver a autonomia desse aluno. A gente tem que desenvolver a crítica desse aluno. Nós temos que desenvolver as discussões teóricas dentro do espaço sala de aula. Sala de aula é um processo de construção de conhecimento e não um processo só de expositivo dialogado. Né? Então, nós temos uma grande dificuldade. Nós não fomos criados para autonomia. Nós, professores, nós não tivemos essa discussão dentro da faculdade. Então, nós temos essa dificuldade em desenvolver a autonomia do aluno. E o aluno, ele se sente tão preso à aula expositiva dialogada, quando você fala em metodologias ativas, ele fala assim, não vai dar certo, porque eu tenho necessidade de ter uma aula expositiva, porque eu não aprendo vendo vídeo, eu não aprendo lendo texto, eu tenho que ter o professor falando na minha cabeça, porque aí eu vou aprender. Então ele tem essa resistência, ele acaba evadindo por esse motivo. Então nós temos um grande problema das metodologias ativas, porque o aluno, por ele ser muito passivo com a aprendizagem, ele acaba não aceitando. Então ele não quer ler texto no final de semana, ele não quer discutir isso com o colega, ele quer respostas prontas. É isso que o aluno quer. Então nós temos que trabalhar isso com o nosso aluno em sala de aula. Isso é difícil. O aluno acaba evadindo e geralmente quem está numa instituição particular sofre muito, porque não pode ter evasão, né? Ou uma evasão muito menor. Então, isso acaba gerando um transtorno, né? Então, nós temos que superar isso, porque nós estamos num processo disruptivo, de mudança, e essa mudança já está acontecendo. Você vê que grandes universidades adotam as metodologias ativas. São métodos utilizados em Harvard, em Princeton, Yale, em várias universidades do mundo afora utilizam a metodologia ativa, né? Então, esses pontos, eles são negativos, são pontos fracos, mas eles não comprometem o potencial inovador. É uma coisa que a gente tem que adaptar. Nós temos que ser grandes camaleões, adaptando a esse novo método de aprendizagem. Então, isso são metodologias ativas, né? Mobilizar para a mudança.
A mudança está acontecendo. E quem não acompanhar, né, a mudança pode ficar para trás. Então, pessoal, é isso. Isso são metodologias ativas. Então, a partir daí, a gente tem que sair da caixa, quebrar o nosso pensamento, desconstruir o pensamento que a gente tinha há décadas sobre o que é educação e se adaptar a esse novo processo. É isso que as metodologias ativas propõem. É difícil? É, muito. Meu caso, eu sou formada em História e eu sou extremamente conceitual. A minha formação acadêmica, ela foi conceitual, ela foi passiva, os professores extremamente conhecedores da história, eles são, discutem sobre a questão dos marcos históricos, mas foi extremamente conteudista. É? E hoje eu me vi como uma pessoa que tem que se adaptar a esse novo processo. Por isso que eu busquei essas ferramentas, as metodologias ativas. Então, a gente tem que se adaptar a tudo isso. E o próximo passo é mudar o nosso perfil como professor, que é o próximo tema do nosso curso. De que modo eu vou mudar o meu perfil docente? Isso é uma grande discussão dentro desse curso. A mudança do professor, saindo desse professor conteudista para um professor mais empenhado em desenvolver as competências e habilidades, é o grande desafio, tá? Então, até a próxima aula e vamos interagir na plataforma e vamos discutir sobre as metodologias ativas. Tem o texto para vocês lerem, que vai falar um pouquinho sobre o que são metodologias, as principais metodologias, e o fórum, que é avaliativo, onde vocês vão com os colegas discutir o que são metodologias ativas, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo tema.